Olá, povo de Deus. Então, mais uma vez aqui juntinhos, essa é a nossa live diária. Nesse quadro, Ore para a Cruz, o amor venceu. Hoje, então, vamos dar continuidade às 3 lições de Gideão para a nossa vida. Hoje, iremos meditar no terceiro e último ponto, que nos diz: a obediência gera vitória. Se encontra em Juízes, capítulo 7, versículo 19, que nos diz assim: Assim Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às extremidades do arraial. Quer dizer, irmão, que assim como Gideão, você pode estar se sentindo pequeno ou incapaz, mas Deus já enxerga em você um guerreiro cheio de propósito. Deus via isso em Gideão. Ninguém via, mas Deus via algo valioso em Gideão ali. Quando o anjo informa, Deus aparece ali a Gideão, forte anjo, fala, o Senhor é contigo, Antônio. Gideão falou, como pode? Gideão estava armarinhando trigo no laiar. E não era o lugar certo, correto. Mas Gideão ali estava fazendo algo que foi do agrado de Deus. E Gideão é isso. Foi um guerreiro cheio de propósito que Deus fez. Assim como Gideão, às vezes sentimos pequeno, fraco, incapaz. Como Gideão fala no começo da história, minha família é mais pobre, eu sou mais pequeno, mas Deus, quando tem um propósito na sua vida, não importa quem você é, o importante é que Ele vai fazer o propósito na sua vida. E a obediência gera vitória. Para conseguirmos crescer em nossa fé, é necessário aprendermos a obedecer a Deus, mesmo sem entender quais são os seus planos. Nós não sabemos o plano de Deus, que a Bíblia diz que do homem são muitos planos. O homem faz plano para isso, para aquilo, outro. Faz plano para viagem, faz plano para comprar uma roupa nova, um calçado novo, faz plano para ter um novo emprego. Mas a resposta virá do Senhor. Assim como Gideão, a resposta veio do Senhor. É isso. Nós temos que estar na obediência a Deus. Nós temos que estar conectado nessa obediência. Mesmo que o mundo ofereça algo para você, não aceite. Obedeça ao Senhor. Pedro fala, melhor obedecer à voz de Deus do que à voz dos homens. Temos que obedecer cada dia mais à voz do Senhor. Como Samuel ali, quando Deus fala ali 3 vezes com Samuel, Samuel pensava que era um sacerdote. Acordava, ia lá, acordava, ia lá, acordava, ia lá. Estou aqui. Mas quando o sacerdote falou que se aquela voz falar com você novamente, diga, eu estou aqui, eis-me aqui. E Deus falou, como da outras vezes a Samuel, e Samuel entendeu que era a voz de Deus. Ou seja, nós temos que obedecer. É difícil obedecer muitas coisas, né? Mas a obediência é uma virtude. Seja obediente à voz de Deus na sua vida. Seja obediente. A voz de Deus branda no seu coração. Como Gideão ali foi obediente. Gideão questionou Deus no começo, achava que não era Deus que estava falando com ele, preparou ali um grisalho, tudo, mas
No final, Gideão foi um grande guerreiro. A nossa vida é assim, amados. Tem dificuldades, tem barreiras, tem espinhos, tem um mar vermelho na nossa frente, mas nós temos que vencer todos os desafios. Como aquela mulher do fluxo de sangue, estava fraca, debilitada, abatida, perdeu todos os recursos financeiros, mas ela ouviu falar que Jesus estava orando. E ela falou assim, eu vou lá. Ela sentiu uma fé tão grande no coração. Eu estou fraca, mas eu vou lá. Eu estou debilitada, mas eu vou lá. Eu não estou conseguindo andar direito, mas eu vou lá. E aquela mulher ali rompeu aquela multidão que cercava ali Jesus. E quando aquela mulher, a Bíblia diz, quando aquela mulher não tocou o corpo de Jesus, não. Ela tocou na roupa de Jesus. E quando aquela mulher toca, com um toque de fé, toca nas roupas de Jesus. Jesus olha, assustado talvez, olha ali para Pedro, para Tiago, por discípulos que estavam ali fazendo, que estavam ali com ele. E perguntou, Pedro, alguém me tocou? Tiago, alguém me tocou? Você não viram que alguém me tocou? Todos ali tocaram em Jesus. A multidão tocou em Jesus. Mas aquela mulher, a Bíblia relata que aquela mulher tocou com a fé. Não foi um toque qualquer, foi um toque extraordinário. Foi um toque de mudança. E Jesus, porque o toque saiu virtude dentro de mim. E Jesus ali ficou olhando, e aquela mulher teve a consciência e voltou. Foi eu, Senhor, que te toquei. Jesus sabia. Todos ali tocavam em Jesus, mas aquela mulher tocou com algo especial, tocou com o coração. E Jesus, ele pressente o toque. É isso, a obediência. E aquela mulher, ela poderia muito bem, irmãos, amigos, ela poderia muito bem ter ido embora, ser curada e foi embora. Ela poderia fazer isso. Mas ela voltou. Quando ela voltou, ela fala para Jesus, foi eu, Senhor, que toquei. E ali o que é que Jesus fala? Vai, não peques mais. Tua fé te salvou. É isso. A obediência. Aquela mulher foi obediência porque ela voltou. Ela teve a gratidão de ter voltado e ter confessado que foi ela que tocou em Jesus. Aquela mulher, vários anos sofrendo daquela hemorragia que não acabava nunca. Gastou tudo o que tinha, casa, dinheiro, tudo, materialmente. E não achando cura. Indo a pior. Mas quando ela chegou e tocou nas vestes de Jesus, na roupa de Jesus, ela ficou curada. Obediência. Nós temos que estar nesse âmbito, a obediência. Não aos homens. Primeiro você tem que obedecer, como Pedro fala, obedecer a Deus. É isso que nós temos que obedecer sempre à voz de Deus em nosso coração, como Gideão obedeceu ali. Como Gideão ali obedeceu tanto a voz de Deus, de 32 mil homens, soldados, ficou apenas 300 homens, muito menos que o exército inimigo. Mas Gideão obedeceu à voz do Senhor. E hoje encerramos essas 3 lições de Gideão para a nossa vida. A primeira foi Deus chama os improváveis. A segunda, ontem, a fé vence o medo. E hoje, obediência gera vitória. Através da obediência, você é mais do que vencedor. Através da obediência em Deus,
sua vida é abençoada. Através da sua obediência a Deus, sua família é abençoada. Ficamos com essa palavra de fé, essa reflexão de hoje ao seu coração. E para encerrar, conclusão para encerrar a reflexão, Deus diz assim: a história de Gideão nos ensina que mesmo diante de nossas limitações e medo, a fé, a obediência e a confiança em Deus nos capacitam a superar desafios. Também mostra que a vitória vem de Deus, não de nossa força, e que Ele pode usar recursos inesperados para realizar seus planos, capacitando os que confiam nele, em Deus. Essa é encerrando a nossa reflexão desses 3 dias de Gideão. Gideão, pequeno, mas se tornou-se um grande gigante, um grande guerreiro no propósito de Deus. Nós, às vezes, estamos pequenos. Somos ali pequenos, ninguém às vezes dá nada por a gente. Até mesmo as igrejas hoje em dia, as oportunidades são mínimas, mínimas. Não te vê, mas Deus te vê. Deus te capacita. Certa vez, vou contar aqui para os amados irmãos, estava o pastor pregando e entrou uma pessoa demônica. Entrou uma pessoa lá, que estava com um demônio lá e tudo. Aí o pastor ali pregando, tal, tudo, vê os obreiros não conseguindo tirar, aquela pessoa ali, processo ali de entidade, falou na cara do pastor: você prega, mas você não vive. E o irmãozinho, lá do último banco, né, todos os obreiros ali tentaram tirar o demônio daquele homem, não conseguiram. Mas aquele irmão, usado pelo Espírito Santo, foi lá. E ninguém dava nada para aquele irmão. Ninguém. Era o mais pequeno. Não era nada na igreja. Estava lá, cultuando e exaltando a Deus. Ele foi até lá. E aquele demônio saiu do corpo daquela pessoa. Hoje em dia, mano, as nossas igrejas, algumas igrejas, não estão mais parecendo com igreja. Isso é uma crítica que eu faço mesmo, porque a igreja é para você cultuar. A igreja é para você exaltar. O templo é para você adorar ao Senhor. Mas muitas igrejas hoje em dia, a maioria das igrejas, não é generalizando, mas algumas igrejas, o púlpito da igreja, o altar da igreja virou um palco. Vocês podem ver jogo de luz e tal. Deu show. É isso. Aquela unção que Deus continua sendo o mesmo. Nós é que mudamos. Quantos milagres Deus fazia lá atrás? Curava, batizava com o Espírito Santo e hoje não faz. Porque nós mesmos, nós estamos adorando como Ele merece ser adorado. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor na beleza da sua santidade. Muitas igrejas aí estão finalizando 2025. Pode ver o que eu estou falando. Isso é cultura. Quando chegarmos no mês de julho, quando encerrar a Copa do Mundo de Futebol, começa a campanha eleitoral. Você vai ver, vocês vão ver como é. Quantos candidatos, pastores vão dar oportunidade? Muitos vão entrar na igreja, vão ganhar oportunidade. E às vezes o irmãozinho que está lá cultuando a Deus. Todos os dias. Exaltando e glorificando.
passa batido. Não dão oportunidade. A mínima sequer. Mas chega um político dentro da igreja. Ou chega um pastor, ou chega um obreiro de fora, começa a pregar. Às vezes o pastor nem conhece aquele irmão, nem conhece a vida pregue aquele irmão. Não é assim. Tudo é por ordem e decência. Mas tenho certeza que o Deus que viu Gideão malhando o trigo no lagar é o mesmo de hoje. E ele nos capacita ricamente pela sua misericórdia. Essa é a razão da gente não sermos consumidos. A grande misericórdia de Deus. Fiquem todos na paz de Deus. E amanhã, se Deus assim nos permitir, estamos juntinhos na nossa live diária. Compartilhe, comente. Esse é um canal de bênção no seu coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.